Toda grande história começa com um sim ao chamado de Deus. Essa é a história dos vários sims que nos trouxeram até aqui. Há 21 anos, Deus começou uma linda história aqui. Uma história de amor, de fé e de transformação. Aqui vivemos nossos primeiros cultos, nossas primeiras orações, nossos primeiros passos como igreja. Mas Deus nos trouxe até aqui. Esse lugar que é mais que paredes e cadeiras. É um lugar de encontros, milagres e vidas transformadas. Aqui, continuamos a escrever a história que Ele começou há 21 anos atrás. Este é um tempo de recordar as experiências que marcaram EQ Kennedy, uma igreja em células que nasceu para cuidar de pessoas e levá-las para mais perto de Cristo. De lembrar que começou lá dentro da minha casa, uma reunião que se transformou em uma igreja. Isso não é bom demais? Pois é muito gratificante. A EQ Kennedy nasceu na minha casa, na casa dos meus pais, umas reuniões de oração. E essa reunião ela foi crescendo e virou uma congregação. E nós, lá, sempre apoiando o ministério, congregávamos na sede e, com autorização do nosso presidente, virou uma congregação, a EQ Kennedy. O chamado de Deus foi algo que mexeu muito comigo, só que essa inquietação que eu não sabia o que era. E tem um período que eu viajei para São Paulo num seminário, e lá em São Paulo, nesse seminário, a gente recebeu muitas informações importantes, e essa inquietação só cresceu dentro de mim, a ponto de eu não saber o que fazer com tudo aquilo que eu tinha recebido. Eu não sabia por que eu estava recebendo tudo aquilo se eu ia voltar para o meu estado e não ia aplicar nada daquilo. Então, isso me criou uma angústia muito grande. Eu chorei, não sabia o que era, não queria mais nem voltar para cá, para São Luís. E nesse período, as coisas foram acontecendo, a ponto de que um dia, meses depois, 6 meses depois mais ou menos, um pouco mais, o nosso pastor presidente nos chamou para assumir a igreja da Kennedy. Aí a ficha caiu. Tudo aquilo que nós estávamos recebendo tinha um propósito. Teríamos como aplicar tudo aquilo. Eu tive uma visão, e nessa visão me via no altar e via um povo. Então, naquele dia, Deus me disse, eu ouvi a voz dizendo assim, pede-me o povo que eu te darei. E aí eu comecei a orar, e de repente eu senti dores no meu ventre, como se fosse... Depois, lendo a palavra, identifico com as dores de parto, por algo que estava por nascer. Então, eu comecei a orar e a clamar a Deus e pedir a Deus, Senhor, dai-me esse povo, dai-me esse povo. Mas isso em muita lágrima, e eu tendo essa visão. Eu via um povo muito grande. E eu via no altar essa ministração. Então, ali eu tive a certeza de que Deus tinha algo. E, em seguida, o pastor Paulo Guilherme foi quem confirmou através do convite para nós assumirmos a liderança da igreja. Imaginava que um dia eles voltariam com dupla honra, como nossos pastores. E para mim, ali eu vejo como um projeto divino de Deus. Que Deus, ele enxerga além. A gente imagina uma coisa, mas Deus tem muito mais coisas, ele pensa muito mais coisas a nosso respeito. E vê-los hoje assumindo, naquela época, assumindo a igreja, Kennedy, para mim foi muito gratificante. E ali mesmo que eu vi o reconhecimento, o quanto Deus é generoso, o quanto Deus ele é provedor de milagres. Foi uma bênção, uma alegria que eu nunca nem imaginei. E às vezes eu lembro, e me dá vontade até de chorar só de alegria. Eu sempre falo para elas que a célula é nossa, é o coração da igreja, é a continuação da Arca da Aliança dentro dos lares. E para mim é um fortalecimento. Os planos do Senhor conduziram-me à liderança da célula. Para mim, ela representa uma base, uma base de renovo e fortalecimento.
porque ali é um lugar onde várias vezes eu fui sem ânimo, triste, cansada e até com problemas de saúde, e sempre, toda vez, saí de lá fortalecida e renovada. A gente sempre comenta, eu com as meninas, que a igreja ela tem um forte, ela tem um marco, que é a recepção deste lugar. O calor que os irmãos passam um para o outro, a união, o amor e o cuidado pelas almas. Algo que é diferente da nossa igreja, quero deixar bem claro aqui, e que se perguntarem para qualquer um dos líderes ou qualquer um daqueles que estão se achegando aqui, é a questão do acolhimento. A nossa igreja, de fato, pratica a questão do amor. E isso é algo que é encabeçado pelos nossos pastores. Eles têm uma preocupação muito grande no cuidar de cada um, né? E isso, de fato, como eu falei da questão do amor, que eu fui impactado por isso, eu comecei a compreender isso. Nós precisamos, de fato, cuidar um dos outros. Aí sim, nós, de fato, estamos fazendo a obra de Deus aqui nesta terra. Um povo muito acolhedor, que quando a gente chega, eles sabem tratar a gente muito bem, dá vontade da gente voltar, a gente se sente como se a gente estivesse em casa, sendo acolhido mesmo. E até hoje continua do mesmo jeito, né? As pessoas que estão ali na recepção são pessoas mesmo importantes, que é o primeiro local, né? Que quando a gente chega, que tem aquela recepção numa igreja, a gente sente vontade de voltar. Nesses 7 anos aqui na quadrangular da Kennedy, eu já vivi muitos momentos marcantes, mas se pudesse elencar um, seria o dia do meu batismo, porque nesse dia, além do meu batismo nas águas, a minha filha mais velha, Elizabeth, aceitou Jesus e foi batizada no Espírito Santo também. Foi o dia marcante. A minha vida praticamente toda foi dentro da igreja, né? Minha adolescência e agora minha vida adulta. E para a glória de Deus também estou iniciando a vida do meu filho na igreja. Muitas memórias criadas a partir dali, onde memórias de ver meu pai estudando muito mais, minha mãe orando e também estudando muito mais. Até hoje a gente tem essa experiência. Então, na vida dos meus pais, a devoção deles integral mesmo para a obra. Além disso, eu orgulho muito da perseverança, porque é muito, a gente não para pensar, né, que é muito desafiador ser pastor ou pastora. A gente tem que se preocupar com cada pessoa que está dentro da igreja, de buscar, correr atrás, de todos os dias estar buscando e se enchendo da palavra, obviamente, mas realmente pedir revelação do Espírito Santo de como fazer, de como gerenciar e direcionar algo muito difícil. É que Kennedy é a casa do meu pai, né? É a casa onde eu me sinto, uma casa de alegria, de oração, de adoração. Aqui é a casa onde eu me reúno com meus irmãos para louvar, glorificar, para cultuar a Deus. Em casa eu cultuo Deus sozinho, no meu TST. E aqui é uma verdadeira casa, uma casa de oração, onde de fato o Espírito Santo se faz presente. Aí aqui significa para mim a minha prioridade. Eu coloco sempre a igreja em primeiro lugar, né, as coisas do reino de Deus em primeiro lugar, né, sempre buscando, sempre agradar a Deus. A Igreja Evangélica Quadrangular, ela é a minha vida, é onde eu cresci, é onde eu vi todos os irmãos crescerem, me assistirem crescer, é onde eu vi todos os líderes hoje daqui, as pessoas que também não estão mais conosco, mas presenciamos muitos evangelismos, muitas visitas, muitas pessoas se reconciliando, aceitando Jesus, muitas mudanças, muitos choros, muitas alegrias. E a educação toda veio a partir daqui, a base daqui. É onde eu vi toda a minha vida ser mudada. Porque realmente foi na igreja da Kennedy que eu comecei meu ministério, que realmente eu me envolvi realmente na obra. Então a igreja da Kennedy ela é de fundamental importância para o meu caminhar com Jesus. Enxergar naquele momento que não seria mais os meus projetos, a minha vontade, o meu querer. Naquele momento, eu estava abraçando um projeto que era de Deus. Eu senti um rompimento da minha vida, do meu querer, para seguir o que Deus queria. Eu senti que era um giro imenso, uma reviravolta na nossa vida. Eu entendi que seria uma cisão daquilo que eu tinha planejado antes de viver, mas que estava disposta ao desafio. Veio uma confiança que eu tenho certeza que foi de Deus. Transição do tempo, o pastor Mauro olhou esse local, veio
E quando eu entrei, eu disse, meu Deus, como que a gente vai botar esse fogo? Porque a gente já tinha que começar a igreja. E aí nós começamos a orar e ele disse, deixa com Deus. E de repente veio e alguém disse assim, compra que nós vamos pagar. Então, há mais de 10 mil reais, nós não tínhamos condição. E Deus usou um ímpio para isso. E a mobilização da igreja para ver a obra do Senhor andando. E aí houve os patrocinadores para comprarem as cadeiras e dar o melhor para a casa de Deus. Eu acho que foi no momento que eu passei por uma situação de uma doença, de um câncer na realidade. E aí os pastores Mauro e Lidiane, eles oraram por mim, me deram maior força. E foi o momento mais difícil que eu passei na minha vida. Ficou marcante realmente. E venci, glória a Deus. Através da E.K. Kennedy eu aprendi muito, eu cresci muito. A minha vida espiritual ela mudou 100% do que eu era, né? Então foi algo assim que foi um divisor de águas na minha vida. Questão de crescer ministerialmente. Aconteceu muitas coisas, né? Quando eu conheci a igreja do Evangelho Quadrangular da Kennedy. Mas assim, o que mais marcou minha vida foi quando eu entrei, que foi a paz, que eu não tinha. Eu saía e aí não tinha paz. Quando eu voltava era só chorar. Eu estava no meio de muita gente, mas quando eu voltava para casa, só choro. E quando eu conheci a Deus, foi a primeira coisa que Ele me deu. Foi paz e me libertou dos vícios. Ai, eu amo esse ministério, eu amo meus pastores, eles são maravilhosos, eu espero que eles nunca sejam afastados daqui da igreja. Beijo, amo vocês! Aos pastores, né, agradecimento pelo que eles têm feito pela igreja, né? Não só pelos membros da igreja, mas pela igreja mesmo em si, o tempo da igreja, né? Que mudou realmente a realidade da igreja Kennedy, né? Hoje a igreja ela é uma igreja reconhecida, né, no meio da quadrangular, né? Glória a Deus por isso e aos pastores que têm se dedicado bastante para que a igreja da Kennedy venha a ser o que ela é. As bênçãos, eu desejo que a cada dia a gente venha a crescer, a cada dia a nossa igreja ela possa ser um divisor de águas para o bairro, até para o estado, né? Então, assim, que através dessa igreja o amor de Jesus ele possa ser alcançado, né? Que a salvação ela possa alcançar outros corações, que o Senhor ele levante pessoas aqui mesmo dentro da igreja como membros para que possam o evangelho seja pregado, para que vidas possam ser alcançadas, para que a salvação também possa ser alcançada, o coração de outras pessoas. E para que eu desejo assim que a igreja ela possa fazer a diferença nessa geração. O recado eu gostaria de dar para os meus pastores, né, pastor Mauro, pastor Lidiane, é agradecer por tudo que ele fez pela minha vida, né, pela minha família, todos os cuidados, né, dizer que eu amo muito eles e que eles venham seguir firme, e como eu sempre falo com o pastor Mauro, né, estou aliançado com eles, né, com o pastor Mauro, pastor Lidiane, e pode contar comigo por que precisar. Eu amo a igreja, eu amo as pessoas que são nossos irmãos, a nossa célula, que só tem gente abençoada, graças a Deus. Ganhar muitas vidas, que a igreja quadrangular da Kennedy cresça cada vez mais em estrutura física e em vidas para Cristo. Aí eu vejo como um local de multiplicação, um local onde muitas pessoas vão ser capacitadas, né? Muitas pessoas vão receber o ensino da palavra, vão ser enviadas. Eu vejo como um celeiro, um local onde a gente vai conseguir, né, ter um ambiente onde possamos cuidar dos vulneráveis, onde possamos, né, cortar o cabelo dos moradores de rua, onde possamos alimentar essas pessoas, possamos ter um local onde a gente vai poder ter um ambiente onde essas pessoas vão poder banhar, né, e receber a palavra. E é assim que eu imagino. É um templo próprio onde a gente vai poder fazer nesse ambiente, um ambiente onde as pessoas possam ver aquele local, um local de esperança.
Então, a visão é de crescimento, a visão é de discípulos se posicionando, líderes se posicionando, dons sendo ativados e fazendo diferença não só aqui na igreja, aqui na comunidade, mas na nossa cidade. Então, eu amo estar aqui. Desde quando eu saio do serviço, venho para cá, eu disse assim, eu vou descansar agora. Desde quando eu sou recebida lá, converso com os irmãos, o nosso cafezinho, as nossas brincadeiras, eu me sinto em casa. Eu amo ficar aqui. E depois, quando a gente termina, que o pessoal vai fechando logo a igreja, eu falo até assim, calma, vamos ficar. E o povo, não, tá tarde. Eu digo, nossa, é o momento de comunhão, é aqui que é a minha família. A oração para a igreja é que as pessoas elas possam corresponder ao chamado de Deus, que elas, nesse corresponder ao chamado, a gente possa andar unidos para que haja crescimento. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis, que haja multiplicação. Nós precisamos nos multiplicar. Então, que a gente possa atender esse chamado de multiplicação. E aí sim, nós vamos fazer o que o Senhor espera de nós. Que a igreja seja uma igreja multiplicadora. Muitas almas para Jesus. Essa é apenas uma parte da história da I.E.Q. Kennedy. Uma história que começou no coração de Deus há 21 anos e continua sendo escrita em cada membro, em cada célula, em cada vida alcançada. Somos frutos da graça, chamados para ser luz e sal nesta geração. E enquanto Deus escrever, estaremos aqui, firmes, juntos, como igreja viva, proclamando que toda honra e toda glória pertencem a Ele.